Uma investigação toda truncada, cheia de tentativas de obstrução. Uma investigação que há 6 anos busca respostas para um assassinato brutal, que teve como vítimas uma vereadora do Rio de Janeiro e seu motorista. Uma investigação que já apontou quem puxou o gatilho e está próxima de apontar quem ordenou o crime. Eu sou o Conrado Corsaletti, este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 20 de março de 2024. Dia seguinte à publicação de uma nova informação do caso Marielle Franco. É mais uma peça de um quebra-cabeça que vem sendo montado há 6 anos. Essa peça atende pelo nome de Chiquinho Brazão, deputado federal pelo União Brasil do Rio de Janeiro. Segundo o jornalista Guilherme Amado, do site Metrópolis, o parlamentar foi citado na delação premiada de Rony Lessa, ex-policial militar, responsável pelos tiros que mataram a vereadora do PSOL e seu motorista, Anderson Gomes. Marielle Franco e Anderson Gomes foram fuzilados dentro de um carro no centro do Rio na noite de 14 de março de 2018, quando a vereadora voltava de um compromisso público. O Rony Lessa puxou o gatilho do fuzil. Outro ex-PM, o Elcio Queiroz, dirigiu o veículo na hora da emboscada. Os dois fecharam delação premiada com a Polícia Federal. O Elcio Queiroz foi o primeiro. Em julho de 2023, ele confessou o crime e apontou o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, conhecido como Suel, como responsável por esconder as armas usadas no atentado e por ajudar a jogá-las no mar. Já em janeiro de 2024, veio a público que o Rony Lessa também tinha fechado um acordo com as autoridades. Foi na delação do Rony Lessa que surgiram nomes de possíveis mandantes do crime. Ainda em janeiro, o site The Intercept Brasil revelou que Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, era apontado pelo ex-PM como mandante. Agora é o nome do deputado Chiquinho Brazão, irmão do Domingos Brazão, que vem à tona. As investigações do assassinato da Marielle são sigilosas. O caso estava no Superior Tribunal de Justiça, mas foi remetido ao Supremo Tribunal Federal pelo fato do Chiquinho Brazão ter foro privilegiado como deputado federal. O público acaba tendo acesso a detalhes do caso a partir de informações obtidas reservadamente pela imprensa junto a autoridades envolvidas no caso, mas também a declarações públicas. Nesta terça-feira, por exemplo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, convocou jornalistas para anunciar que a delação do Rony Lessa havia sido homologada, ou seja, validada, pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo, escolhido por sorteio. Vale sempre lembrar que uma delação premiada precisa vir acompanhada de provas para que seja usada de forma consistente num processo judicial. Os irmãos Brazão negam envolvimento no crime. O caso Marielle é todo truncado. Houve uma série de tentativas de obstrução das investigações. O inquérito passou pelas mãos de 5 delegados da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Houve também inúmeros promotores acompanhando as apurações. Rony Lessa e Elcio Queiroz, acusados de executar o crime, foram presos em março de 2019. E ali já tinha coisa estranha. A operação que efetuou a prisão dos dois acabou sendo vazada. Foi nesse contexto que o nome de Domingos Brazão, o conselheiro do Tribunal de Contas, surgiu pela primeira vez. A conversa em que houve esse vazamento de informação aconteceu entre o filho de um delegado aposentado da Polícia Federal e um PM. Em troca de mensagens de WhatsApp, eles especularam sobre a possibilidade de prisão do Brazão naquela ocasião, algo que não aconteceu. O nome de Domingos Brazão apareceu mais uma vez em 2019. Uma gravação mostrava o miliciano Jorge Alberto, o Beto Bomba, dizendo que o conselheiro do Tribunal de Contas teria pago R$500 mil para que assassinassem Marielle. Brazão foi chamado para depor da Polícia Civil e negou envolvimento no crime. O Chiquinho Brazão, o deputado federal, também depôs aos policiais civis naquela oportunidade. Em fevereiro de 2023, o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal instaurasse um inquérito para auxiliar a Polícia Civil do Rio nas investigações. 4 meses depois, com a delação do Elcio Queiroz, que dirigiu o carro do atirador Rony Lessa no dia do assassinato, o Dino falou à imprensa. Com isso, nós temos, sob a ótica da Polícia Federal e dos demais participantes da investigação, a conclusão, o fechamento de uma fase da investigação, com a confirmação de tudo que aconteceu na execução do crime.
Então, certos aspectos, certos detalhes da investigação sobre os quais pairavam dúvidas, a partir da delação do senhor Elcio, essas dúvidas se acham removidas. No momento dessa declaração de Dino, dada em julho de 2023, as circunstâncias do crime estavam praticamente esclarecidas, como disse o então ministro da Justiça e Segurança Pública. Mas ainda faltava avançar na questão do mando. Em dezembro, já de saída do governo porque tinha sido indicado para uma vaga no Supremo, o Dino falou de novo sobre o caso, prometendo uma resolução. Não tenham dúvida, o caso Marielle em breve será integralmente elucidado, porque esse é um caso fundamental pelo seu simbolismo de defesa das mulheres na política e, portanto, de defesa da política. Semanas depois, viria a público o acordo de delação do atirador Rony Lessa, em que os irmãos Brazão são citados. Irmãos Brazão, que estão intrinsecamente ligados à política do Rio de Janeiro. Além de Chiquinho e Domingos, há ainda um terceiro irmão, o Manuel Inácio Brazão, que é conhecido como Pedro Brazão. Chiquinho foi vereador da capital fluminense por mais de 10 anos, cumprindo mandato inclusive junto com a Marielle na Câmara Municipal da cidade. Depois virou deputado federal e está no seu segundo mandato. Domingos Brazão foi vereador e depois deputado estadual por 5 mandatos, até a indicação para o Tribunal de Contas. Já o Pedro Brazão está no seu segundo mandato como deputado estadual na Assembleia do Rio. Assim como o irmão Chiquinho, ele também é do União Brasil. Os irmãos Brazão são da zona oeste da capital fluminense, área onde as milícias surgiram e cresceram no Rio de Janeiro. Segundo investigações policiais, a família integrava um grupo que fazia grilagem de terra na região nos anos 80. Os terrenos ocupados pelos grileiros eram protegidos por PMs de folga. Com a ocupação dos lotes com as moradias, esses PMs começaram a explorar serviços de energia elétrica, de TV por assinatura e de botijões de gás. Tava aí a milícia nascendo. Segundo uma reportagem do portal UOL, os irmãos Brazão eram conhecidos na Zona Oeste como Irmãos Metralha, numa referência aos personagens da Disney. Essa reportagem, aliás, resgata um homicídio cometido pelo Domingos Brazão em 1987, quando ele perseguiu e matou um vizinho. Esse vizinho tinha acusado um dos irmãos do Domingos de ser amante da esposa dele. O Domingos Brazão primeiro negou a autoria do assassinato. Confrontado por testemunhas, ele mudou de versão e disse que apenas agiu em legítima defesa. Seu julgamento foi adiado inúmeras vezes, o processo também ficou paralisado por um tempo. Até que já nos anos 2000, quando ele já era deputado estadual, o Tribunal de Justiça do Rio rejeitou a condenação. Além de lidar com terrenos grilados, ou seja, ocupados ilegalmente, os irmãos Brazão também vendiam e compravam carros. Depois viraram donos de uma rede com 18 postos de gasolina. O Domingos Brazão chegou a ser citado num esquema de adulteração de combustíveis investigado pela Polícia Federal. Na Assembleia, ele foi acusado pela também deputada estadual Cidinha Campos de tê-la ameaçado de morte. Como as investigações do caso Marielle estão em sigilo, ainda não está claro quais foram exatamente as motivações do crime. Segundo revelou o site The Intercept Brasil, uma das hipóteses seria uma vingança contra o Marcelo Freixo, que presidiu a CPI das milícias na Assembleia Legislativa do Rio e apontou em 2008 o Domingos Brazão como um dos políticos liberados para fazer campanha em Rio das Pedras, reduto de milicianos na Zona Oeste. O Freixo tinha a Marielle como uma de suas principais assessoras. O Domingos Brazão foi eleito pelos colegas de Assembleia para assumir uma cadeira no Tribunal de Contas em 2015. Ele chegou a ser afastado da corte em 2017 e foi até preso provisoriamente por suspeita de corrupção num desdobramento da Lava Jato no Rio. Ele voltou ao cargo por ordem judicial em março de 2023. Outra hipótese quanto a uma possível motivação do assassinato da Marielle seria a atuação da vereadora na Zona Oeste do Rio, algo que estaria confrontando os esquemas ilegais de grilagem comandados por milicianos na região. Nessa quarta-feira, o deputado federal Chiquinho Brazão, depois de saber da citação do seu nome no caso Marielle, divulgou uma nota oficial na qual disse que as suspeitas contra ele são apenas especulações. Vereador do Rio por anos, inclusive durante o breve mandato da Marielle, ele afirmou também que o seu convívio com a vereadora do PSOL sempre foi amistoso e cordial, sem espaço para desavenças, uma vez que ambos compartilhavam dos mesmos posicionamentos acerca da instalação de condomínios em comunidades carentes da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O Chiquinho também rebateu a delação do atirador Rony Lessa e se colocou à disposição das autoridades.
A nota divulgada pela assessoria de imprensa do deputado federal diz o seguinte: a despeito das hipóteses levantadas pela mídia e da falta de idoneidade do relato de um criminoso que fez os assassinatos sua forma de vida, coloca-se à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, ao passo em que, com serenidade e amparado pela verdade, aguarda o esclarecimento dos fatos. O Brasil enfrentou mais uma onda de calor nesse fim de verão, estação que acabou agora nessa quarta-feira. Conviver com as altas temperaturas não é fácil, incluindo o dia a dia no trabalho. A Isadora Rupp escreveu sobre o tema para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem o clima entre seus temas de cobertura. O calor extremo, com ondas cada vez mais frequentes no Brasil e em todo o mundo, traz uma série de impactos individuais e coletivos ao trabalho, e países têm revisado regras na tentativa de proteger trabalhadores. Na Espanha, por exemplo, foram impostas normas para proibir o trabalho ao ar livre em dias de alerta pelo calor e multa para empresas que desrespeitarem as regras. Projeções da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, indicam que o estresse por calor vai reduzir um pouco mais de 2% as horas de trabalho em todo o mundo até 2030. Parece pouco, mas não é. É uma perda de produtividade que equivale ao rendimento de 80 milhões de postos de trabalho em tempo integral. No setor agrícola, que é uma das áreas mais vulneráveis, a estimativa da OIT é que a perda de horas trabalhadas chegue a 60%. Além do impacto na produtividade, que por consequência atinge a economia, as temperaturas altíssimas são um risco para a saúde. A médica Mayara Floss, que é médica da família e comunidade, explicou para a gente que o calor pode gerar estresse térmico, que é uma espécie de colapso do corpo, que perde a capacidade de autorregular a temperatura. A condição é séria, considerada uma emergência que, se não for atendida rapidamente, pode levar a pessoa à morte. Na Itália, quando o país enfrentou uma forte onda de calor em julho de 2023, 5 trabalhadores da construção civil morreram por estresse térmico em apenas uma semana. No Brasil, o Ministério Público do Trabalho disse que não há dados precisos sobre más condições no trabalho pelo calor, mas que houve um aumento relevante de denúncias entre 2023 e 2024. Por aqui, o calor excessivo no local de trabalho é uma violação à norma regulamentadora 24, que define que as empresas são responsáveis pelo bem-estar e saúde dos trabalhadores, o que inclui o conforto térmico. O texto da Isadora você lê em nexojornal.com.br/pontofuturo. E você já recebe a Nexo Hoje? É a nossa newsletter gratuita enviada sempre no fim do dia, com notícias, textos, artigos de opinião, link para a transcrição do Durma e outras coisas mais. Se você ainda não assina, é só se cadastrar lá no nexojornal.com.br. Das suspeitas sobre os irmãos Brazão no caso Marielle aos efeitos do calor extremo no trabalho, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Conrado Corsaletti, edição de texto e apresentação de Aline Pellegrini, participação de Isadora Rupp, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã a gente volta. Até!